Jesus é o Senhor, queridos irmãos e amigos que têm nos prestigiado em nosso canal. Estamos aqui para mais uma comunhão nessa noite, retomando aí nosso encargo de todas as quartas-feiras, onde temos desfrutado da palavra de Deus por meio de um livro espiritual. Tivemos aí cerca de 10 dias de interrupção, onde estávamos participando da nossa conferência global, e dessa vez foi ministrada totalmente online, direto da cidade de São Paulo, e foram cerca de 10 dias tremendos, onde a palavra de Deus foi liberada fortemente para nós. Nós somos mais conectados com Deus e com a sua vontade. Aleluia! Entramos no novo tema. O tema atual agora é Deus nos chama para o seu reino e glória, baseado nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa noite, no entanto, nós iremos retomar o nosso projeto. Esse tema poderosíssimo que nós entramos agora, teremos 6 meses para desfrutá-lo pela frente, e creio que teremos bastante tempo para poder explorar todo esse encargo. Nosso foco nessa noite, como temos sempre reforçado, irmãos, não é apenas ministrarmos uma palavra baseada num livro. Nosso desejo é produzir mais estímulo para que você possa ganhar encargo pela leitura dos livros espirituais. Mais que nós nos esforcemos aqui para falar, para traduzir aquilo que nós ganhamos, quando você lê, você ganha muito mais, você ganha a revelação diretamente de Deus. Então, encorajo você a ler, né? E estamos começando agora um novo livro, será uma nova oportunidade para você exercer esse dom, né? O livro desse novo ciclo é o livro O Coração da Bíblia, né? Do nosso irmão André Dong. É um livro maravilhoso e muito importante, porque ele vai nos mostrar muito sobre o ministério do apóstolo Paulo, né? Eu diria que se Davi é considerado no Velho Testamento o homem segundo o coração de Deus, eu diria que Paulo, no Novo Testamento, foi aquele que melhor conseguiu traduzir aquilo que está no coração de Deus. Então esse livro, O Coração da Bíblia, do irmão André Dong, vai nos mostrar muito sobre o ministério do apóstolo Paulo. Logicamente, não será um livro detalhado, né? Ele vai fazer algumas abordagens cruciais que nos mostram a principal visão do apóstolo Paulo, aquilo que queimava em seu coração, e também um pouco das suas jornadas, né? Do seu labor, daquilo que ele produziu durante o seu ministério. Ele vai desvendar para nós o ministério do apóstolo Paulo. Se eu pudesse caracterizar o apóstolo Paulo, eu faria por 2 características. Primeiramente, tudo que o apóstolo Paulo escreveu e desenvolveu em seu ministério foi fruto da revelação que ele recebeu diretamente de Deus. Se nós olharmos aqui, no capítulo 12 de 2 Coríntios, amém? E eu gostaria, antes mesmo de ler esse texto, eu gostaria de ler uma frase que sintetiza bem o que eu estou dizendo, relacionado ao apóstolo Paulo e ao seu ministério, que é o seguinte: entender, ou seja, o entendimento desse livro, O Coração da Bíblia, amém? Nos dará uma visão da essência do ministério do apóstolo Paulo. Está na tela aí. Que recebeu revelações diretamente de Deus. No terceiro céu. Como veremos agora em 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 4. E condensou
tudo isto que ele viu, que ele ganhou, essas revelações, em suas principais epístolas. Agora sim podemos ler o capítulo 12, de 1 a 4, 2 Coríntios. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Na verdade, esse homem que Paulo está citando é ele mesmo. Ele não quis se auto-lisonjear. Aqui no capítulo 1 de Gálatas, ele reforça esse sentimento. Versículo 12, ele diz: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Paulo foi alguém que subiu até o terceiro céu em seu espírito, mediante uma experiência muito forte, onde ele recebeu revelações diretamente de Deus. E essas revelações, ele pôde então condensá-las e escrevê-las por meio de 13 ou 14 epístolas, depende da avaliação em relação ao livro de Hebreus, se foi ou não escrito por ele. Mas a parte central dessas revelações, ele condensou em 5 epístolas principais, que é o livro de Gálatas, o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Vamos trabalhar isso com mais propriedade em seguida. Mas eu queria mostrar para os irmãos que, apesar de Paulo ter recebido tão grandes revelações, o seu ministério não foi desenvolvido apenas baseado em revelações, mas também num relacionamento com as pessoas, com as igrejas com as quais ele foi gerando por meio do seu ministério. Então Paulo, se por um lado era um homem de revelações, ele também foi um homem de relacionamentos. Queria mostrar isso para vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 Coríntios, na verdade, capítulo 4, versículo 12. Senhor Jesus, versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teria, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo, ele não se sentia como um mero preceptor ou um mestre daqueles para os quais ele dedicava o seu ministério, as igrejas que ele havia gerado e que ele cuidava, mas ele se colocava como pai. Era um relacionamento profundo de amor e cuidado. Isso também norteou o ministério do apóstolo Paulo. Então o coração da Bíblia também mostra esse aspecto, não apenas aspecto de revelações, mas aspecto de relacionamento, de amor e cuidado entre o apóstolo e as igrejas. Recentemente temos visto isso na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da primeira carta, o apóstolo vai reforçar esse seu sentimento profundo, de amor e cuidado pelas igrejas. Versículo 1: porque vós, irmãos, sabeis que pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Quando ele fala de ser frutífero ou infrutífero, ele não está falando de mero conhecimento, mas de resultado, de amor, de cuidado, do poder do Evangelho ser transmitido e absorvido por aquela igreja. Versículo 7: embora pudéssemos
como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os vossos filhos. Ele não era um profissional do Evangelho, né? Por mais que ele pudesse receber alguma ajuda, algum donativo, ele podia receber eventualmente, mas ele se dava como mãe para as igrejas. Olha o versículo 11, interessante, ele fala: e sabeis ainda que de maneira como a pai a seus filhos, a cada um de vós. Agora eles colocam como pai, ora como mãe, ora como pai, né? Exortamos, 12, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, né? O coração do apóstolo Paulo, de pai, de exortar, de consolar e de amoestar as igrejas, para que eles avançassem segundo a vontade de Deus. No capítulo 3 dessa mesma carta aos Tessalonicenses, versículo 10, ele envia Timóteo, né? Interessante aqui, versículo 2, na verdade. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui ele estava enviando um dos seus cooperadores para cuidar daquela igreja. Então, irmãos, o que está por trás do ministério do apóstolo Paulo, e esse livro nos mostra isso fortemente, né? O coração da Bíblia é esse homem de revelações, mas também esse homem de relacionamentos profundo com as pessoas, com os filhos de Deus, com os irmãos, numa prática do amor fraternal, de admoestação, de consolo e de exortação. Jesus é o Senhor. Maravilhoso perceber isso e ganhar essas lições preciosas também para o nosso viver hoje. Pois bem, então esse livro, ele vai basear-se basicamente nessas 5 epístolas consideradas principais do apóstolo Paulo, que nós já comentamos. O capítulo 1 desse livro vai fazer isso, e vamos daqui a pouco entrar nesse capítulo e explicar isso com profundidade para os irmãos. Por outro lado, esse livro ele vai se basear também em alguns temas centrais ministrados pelo apóstolo Paulo, especialmente no livro de Romanos e no livro de 1 Coríntios. Então, dessa maneira, podemos estender nesse livro o coração da Bíblia, não apenas as 5 epístolas, né? Podemos incluir aqui, por meio desse livro, dessa abordagem aqui, logicamente, né? Abordagem aplicativa, né? Podemos incluir aqui o livro de Romanos e o livro de 1 Coríntios, porque do capítulo 2 ao capítulo 6, o autor, André Dong, vai nos mostrar esses temas principais que eu vou citar para vocês aqui. A justificação pela fé, a vida dinâmica da igreja, a salvação completa de Deus, como a solução para todos os nossos problemas, a lavoura de Deus, o edifício de Deus e a ressurreição. Então esses são os temas dos nossos próximos capítulos. Aguarde aí, e não só aguarde, né? Adquira o seu livro e já comece a ler, para que haja uma boa interação nesses dias em nossa comunhão. Jesus é o Senhor. Pois bem, o capítulo 1 desse livro vai nos mostrar o conteúdo central da Bíblia. Eu quero começar também com uma frase que vai sintetizar aquilo que nós vamos falar nesse momento. Vai estar na tela aí para você. Pois bem, podemos afirmar, né, que para fundamentar esse conteúdo central da Bíblia que Paulo nos apresenta, né, nesse primeiro capítulo desse livro, que nós vamos aprender por meio desse capítulo 1 desse livro, que Paulo utilizou, na tela aí, 5 epístolas centrais, nós já citamos para vocês: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, para nos apresentar a linha dorsal do plano de Deus.
que é uma espécie de avenida central, eu gosto de usar esse termo aqui, né? Para onde já fui várias ruelas ou pequenas ruas, tudo converge para uma avenida central. E o seu foco principal está em amar as pessoas. Pois bem, esse capítulo nos mostra uma visão geral, ou uma visão panorâmica do plano de Deus, né? E esse plano, Paulo nos apresenta, né, especialmente em Efésios, capítulo 1, vamos ler aqui rapidamente, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Paulo nos apresenta aqui o plano de Deus, de convergir ou de encabeçar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa dispensação aqui diz respeito ao plano de Deus nos últimos tempos, né? Que nós chamamos também de a economia de Deus, né? Para citarmos uma base bíblica, vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Paulo diz aqui: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então essa palavra, serviço de Deus na fé, o sentido original grego é economia de Deus, né? É o plano eterno de Deus. E Paulo aqui enfatiza esse aspecto, que muitos estavam se desviando, ou estavam promovendo outras coisas, que não era esse plano central de Deus, essa economia de Deus, né? Essa dispensação onde Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. Então, irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo em nos apresentar esse plano eterno de Deus, que nós também chamamos de economia de Deus, era o objetivo de nos reconectar com Deus e com a sua vontade. Isso era o coração do apóstolo Paulo. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Todos aqueles que estivessem desconectados, distraídos ou desviados, né? Mesmo os filhos de Deus, e essa carta aqui à igreja em Éfeso, que ele enviou por meio de Timóteo, né? Era para uma igreja, era para irmãos que estavam desconectados do plano de Deus, da economia de Deus. Então o encargo de Paulo era reconectá-los com Deus, com a sua vontade e com o seu plano. Esse é o sentido dessas epístolas principais do apóstolo Paulo, né? E vimos também que o resultado dessa conexão está aqui em Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 27 a 29, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seria a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nesse capítulo 1 de Colossenses, Paulo trabalha, né, o mistério de Deus que é Cristo, mostrando esse processo de convergir todas as coisas em Cristo. Não temos tempo para poder abordar isso, só citamos rapidamente. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Olha só o encargo de Paulo também como pai aqui, né? No seu relacionamento com as igrejas. Não apenas apresentando uma revelação, mas apresentando um cuidado para com os irmãos, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Percebe? O resultado é na pessoa. O resultado em levar-nos, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, a esse nível de conexão completa em Deus, em Cristo, né? Viver a plenitude de Cristo em nosso viver. Esse é o objetivo do plano eterno de Deus. Esse é o objetivo da economia de Deus, nos reconectar completamente com Ele e com a sua vontade. Agora, como nos reconectar com Deus? Olhando rapidamente, né, que é o alvo desse capítulo, de maneira panorâmica, para as epístolas de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É muita pretensão, né, querer em um simples capítulo falar tudo isso. Mas vamos falar aquilo que é mais importante para vocês nessa noite. Ao olhar para o livro de Gálatas, é um livro importante, nos apresenta ali um conflito entre judaizantes, né, nos mostra a questão da lei versus Cristo, tem muita coisa para ser abordada ali. Mas eu diria que o mais importante ao olhar para o livro de Gálatas é nós percebermos a necessidade de que eu e você desenvolvamos a nossa plena filiação ao Senhor Jesus. Ou seja, uma vez que nós, pela fé, cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E fomos introduzidos na esfera de Deus, nessa esfera da vida de Deus. Agora essa vida precisa crescer em nós. Então esse processo de crescimento da vida de Deus em nós, Paulo chama aqui, no capítulo 4 de Gálatas, de um processo da filiação, né? Nós chamamos de plena filiação. Versículo 1 e 2 fala, digo, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então a figura do Pai e a figura desses tutores e curadores mostra o quê? Uma esfera onde nós, como filhos de Deus, nos alimentamos e crescemos nessa vida de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios. Tudo está ligado à economia de Deus, né? Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então essa figura do dispenseiro aqui é a figura do mordomo dentro de uma casa, que Paulo estava fazendo alusão aqui, e esse era aquele que cuidava de toda a provisão dessa casa, né? Então é a mesma figura dos tutores e curadores de Gálatas, capítulo 4, 1 e 2. Na verdade, irmãos, a economia de Deus nos mostra essa grande casa, esse lugar, essa esfera espiritual, né? Onde nós estamos conectados em Deus, né? Também por meio de um viver coletivo da igreja, e somos alimentados nessa casa, e assim nós desenvolvemos a nossa filiação, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler rapidamente aqui o livro de Romanos, amém? Para fundamentarmos esse tema, importantíssimo, que o livro de Gálatas nos abre, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Esse que é o filho tecnon, é o filho imaturo, porque não recebestes, não é isso? Não recebestes, na verdade já é o filho ruioso aqui, o 14, né? O 13 fala do Filho de Deus também, é isso? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito,
mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que ainda vivem, os filhos de Deus que ainda vivem na carne, são chamados de tecnon, né? São filhos imaturos. Aqueles filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus, então atinge um outro nível, né, de filiação, que são os filhos ruiós. Tudo isso é a tradução grega que nos apresenta e mostra esse processo de filiação. E por fim, versículo 17, tem que ser rápido aqui, é só para poder nós chegarmos à conclusão sobre o tema. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha a escala aqui. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, fala de um outro nível de filhos aqui, que é o que Paulo nos apresenta em Gálatas 4. Aqueles tutores e curadores estão trabalhando para isso, para que esses filhos imaturos, tecnon, se tornem filhos maduros, né? Ruiós, e também por meio do crescimento da vida e da cooperação com Deus, se tornem filhos herdeiros de Deus. Esse é o arcabouço da carta de Paulo aos Gálatas, né? Desenvolver a plena filiação. Bom, olhar para a carta de Paulo aos Efésios. O que é mais importante aqui? Nessa carta, irmãos, Paulo nos apresenta a igreja como o mistério de Cristo. Tudo que Deus Ele dispensou em Cristo, que é o seu mistério. O mistério de Deus é Cristo. E tudo que Cristo Ele dispensou na igreja. Toda a sua plenitude. Então, Paulo nos apresenta nessa carta uma visão da igreja, e não apenas uma visão da igreja. Ele nos mostra a prática da igreja. Isso é fundamental para o plano eterno de Deus, para a economia de Deus hoje, né? Capítulo 1 de Efésios, vamos ser rápidos aqui, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse Cristo, né, que atingiu que ascendeu, né, que venceu todas as coisas, versículo 21, né, que se tornou cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja. E a igreja é a plenitude de Cristo, né? Aleluia, isso é tremendo demais. Então, nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, ele nos mostra essa visão gloriosa de Cristo dispensando a sua plenitude para a igreja. Esse é o processo de reconexão total que o plano de Deus quer nos introduzir na plenitude de Cristo e na plenitude do seu corpo, que é a igreja, né? Capítulo 3 também mostra isso, versículo 10 de Efésios. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tremendo. A visão do que é a igreja. Precisa nos atrair, mexer conosco. Esse é o coração da Bíblia. Mas Paulo não apenas apresenta isso, irmãos. Ele apresenta para nós o viver prático da igreja. Então, a partir do capítulo 4 e indo até o 6, Paulo vai nos mostrar o quê? Ele vai aterrizar, né? Vai nos mostrar o aspecto prático da vida da igreja. Por isso que essas cartas, né? Essas 5 cartas, o autor do livro, o irmão Dedong, ele faz uma aplicação, né? Mostrando que essas cartas são como um avião, né? Ou seja, a economia de Deus é como um avião. Se você tocar, irmãos, nesse plano eterno de Deus, nos itens que compõem o coração da Bíblia, você vai decolar a sua vida espiritual. Você vai chegar às regiões celestiais em Cristo, né? Como diz, voltando aqui, Efésios 2:6, né? Juntamente com Ele vos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa visão é para nos levar para as alturas. É um verdadeiro avião, né? Mas Paulo também nos aterriza na terra. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, não é um alienado, né?
mas é um prisioneiro no Senhor, que carrega o encargo do Senhor batendo no seu coração, né? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Jesus é o Senhor. Nesse capítulo, então, irmãos, daqui para frente vai falar dos vários tipos de andar, o andar na graça, o andar na verdade, o andar na luz, o andar em amor, o andar no Espírito. Também vai nos mostrar os vários aspectos da vida da igreja. Tem muitos livros que nos mostram isso detalhadamente. Eu estou apenas citando uma visão panorâmica desse livro, mostrando para nós aqui o coração da Bíblia, né? Jesus é o Senhor. Então, desenvolver a nossa visão e a nossa prática da igreja. É isso aí. O que ganhar de mais importante em Efésios? Isso aí. Desenvolver a visão e a prática da vida da igreja. O que é mais importante na carta de Paulo aos Filipenses? Prosseguindo aqui no coração da Bíblia. Bom, nessa carta Paulo fala de algo muito interessante. Ele mostra que Deus precisa do homem. Se por um lado, o encargo do apóstolo é nos reconectar com o plano de Deus, com a economia de Deus, com o dispensar de Deus, também ele nos mostra, irmãos, nessa carta, que Deus conta conosco. Ele precisa do homem. Ele quer nos usar como seus cooperadores. E ele apresenta aqui na carta aos Filipenses o modelo de uma igreja que cooperou com ele. Uma igreja tremenda, uma igreja que foi uma com ele. Olha só, capítulo 1 de Filipenses, versículo 3, ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo quanto recordo de vós, dando sempre com alegria, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tremendo, né? Uma igreja que cooperou com Paulo o tempo todo. Você vai ver isso em todo o capítulo, todos os capítulos dessa carta. E lá no capítulo 4, ele reforça isso, né? Versículo 15. Ó Senhor Jesus. 14, 15. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aqui o aspecto novamente do relacionamento do apóstolo Paulo com as igrejas, né? O coração da Bíblia é isso, é relacionamento, não é só revelação, né? E aqui ele mostra o quê? Uma igreja que cooperava, né? Uma igreja que andava com ele, vivia plenamente a prática do Evangelho de Cristo, né? Então esse aspecto é importante também, né? O coração da Bíblia, né, envolve o aspecto da nossa cooperação no Evangelho. Jesus é o Senhor. Pois bem, então chegamos agora às últimas duas cartas que o capítulo 1 nos apresenta. E eu diria que esse é o ponto principal, é o ponto mais importante. Se por um lado nós precisamos de revelações e precisamos de relacionamentos, irmãos, também muito mais nós precisamos de transformação em nosso viver. Na verdade, eu e você precisamos fazer uma virada em nosso viver. Eu queria ler uma frase que eu acho que resume bem esse último ponto e mais importante do capítulo 1 desse livro, né? Acompanha aí na tela, amém? Aleluia. A virada de Paulo. O que diz aqui? Paulo experimentou uma grande virada em seu ministério. Aquele homem de revelações, aquele homem de relacionamentos, experimentou algo extraordinário no seu ministério, no seu viver. E após empreender muitas viagens missionárias e passar pela prisão romana, que foi no final ali do seu ministério, quando ele entrou na parte epistolar do seu ministério, quando ele não podia mais visitar as igrejas, ele começou a escrever cartas ali da prisão romana. Uma fase também esplendorosa do ministério do apóstolo Paulo, né? Ele ganhou naquela fase ali, depois daquelas viagens, e na prisão romana,
ele ganhou o verdadeiro foco da economia de Deus, que é a empatia e o amor e o cuidado pelas pessoas. Nada é mais importante do que isso para o plano eterno de Deus. Deus não quer formar homens alienados, homens que se tornam bons preceptores do Evangelho, homens que, por atingirem um nível tão alto, se tornam homens de hotel 5 estrelas, fechados neles mesmos, mestres, conhecedores da palavra. Não que nós não podemos conhecer a palavra, mas não foi assim que Paulo terminou o seu ministério. Paulo terminou o seu ministério numa prisão, pregando o Evangelho para os soldados, para os fugitivos, para os presos, para os desprezados do sistema romano. E é tremendo, irmãos, o que aconteceu na vida de Paulo. Ele desenvolveu algo que ele não tinha antes. Ele desenvolveu a empatia, a capacidade de se colocar no lugar das pessoas. Isso é fundamental. A economia de Deus quer produzir isso em mim e em você, né? Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo 2. Separei alguns versículos aqui. Versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós. Então, em Colossenses e em Filemão, essas duas cartas que completam o coração da Bíblia na abordagem desse livro, capítulo 1, vai nos mostrar esse aspecto, né? Da empatia do apóstolo Paulo. Olha só o que ele fala aqui. Com grande luta venho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Algumas igrejas, né? Como essa igreja em Colossos, foram geradas por meio de cooperadores, né? Aqui foi o cooperador chamado Epáfras. Mas Paulo amava aquela igreja, mesmo sem conhecê-la. Tremendo, né? Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção e entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo Jesus. Rico demais. Esse era o Paulo aqui, nessa fase final do seu ministério, lutando desesperadamente pelos irmãos e pelas igrejas, né? No capítulo 4 dessa mesma carta, ele fala, né, do seu cooperador Epáfras, no versículo 12, ele diz: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. Esse foi o modelo que Paulo produziu. Esses foram os homens que ele produziu na prisão romana. Continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos da Laodiceia e pelos de Herápolis. É uma preocupação que queimava no coração do apóstolo Paulo e dos seus principais cooperadores, né? É uma empatia, capacidade de se colocar no lugar das pessoas. Também no versículo 7, do capítulo 1, ele faz menção de Epáfras, de Colossenses, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aleluia! Tremendo demais. Irmãos, o que aconteceu com Paulo? Não foi pouca coisa. Essa empatia, esse amor produzido no seu ministério foi fruto do trabalhar de Deus, do moldar de Deus
na sua vida e na sua experiência. Quero mostrar isso para vocês ainda nessa comunhão, para a gente poder finalizarmos, né? Se olharmos para Atos capítulo 9, né? Início do ministério do apóstolo Paulo, quando ele se converteu ali, e dava os seus primeiros passos, no seu chamamento, na sua vocação celestial, ele não era uma pessoa fácil. Olha só o 23 do capítulo 9. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, e fizeram um plano, que chegou ao conhecimento de Saulo. Eles estavam querendo pegar Paulo e matar Paulo. Aí no 25 mostra que os discípulos de Paulo pegaram ele à noite e mandaram para Jerusalém. Estava em Damasco aqui. Aí chegou em Jerusalém, ele começou a arrumar confusão também. Versículo 29. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuraram tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram ele para Cesareia. Então Paulo, ele era um irmão problemático, brigão, não tinha empatia. Ele era assim. Mas, por meio do trabalhar de Deus, ele deu uma virada, né? Olha só, o capítulo 11 de Atos ainda, nos mostra um momento importante da vida dele. No versículo 25, quando Barnabé, olha que diz, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Aquele homem de revelações, de relacionamentos, ainda não tinha empatia. Então ali, na esfera da igreja de Antioquia, ele foi muito ajudado por Barnabé e por aqueles irmãos que serviam ali. Ele foi trabalhado por Deus ali, mas ainda ele era duro, né? Tanto que ele foi enviado a partir do capítulo 13, junto com Barnabé, e levaram consigo João Marcos, um jovem cooperador, e o jovem deu problema. Não tem como nós olharmos todos os versículos aqui, mas esse jovem João Marcos abandonou Paulo e Barnabé no meio da jornada, né? Aí no capítulo 15, tudo está no livro, com mais detalhe que nós estamos falando aqui. Capítulo 15 de Atos, versículo 36, houve um rompimento entre Paulo e Barnabé, e o motivo foi exatamente o João Marcos, né? Esse jovem que havia ido com eles. Diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo, olha só, não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. João Marcos vacilou, né? Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos e navegaram para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui, ele continuou seu ministério, mas faltava algo ainda. Faltava o trabalhar da empatia e do amor de Deus no seu coração e no seu viver. Mas Deus é misericordioso, né? Ele continuou com Paulo, agora seguindo junto com Silas, em outras jornadas, em outras viagens, ele prosseguiu. E Deus foi mudando esse Paulo. Depois ele foi preso, né? Você pode acompanhar no livro depois. E foi, no final do capítulo do livro de Atos, ele já estava preso lá em Roma. E essa experiência foi muito importante para Paulo. Tudo que ele passou naquela fase final da prisão, das viagens, da chegada a Roma, né? Os riscos que eles passaram de vida, muita coisa aconteceu na experiência do apóstolo Paulo aqui. E quando chegamos no capítulo 28, é o novo Paulo. Olha só, 28, 16 de Atos. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Ele foi colocado num regime de prisão domiciliar.
pela sua própria conta. Ó Senhor Jesus. Mas ali não era mais o mesmo Paulo. Ele passou então a exercer um outro nível de empatia e de amor pelas pessoas. Olha o versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ao final do versículo 30 fala, ele pregava a todos os que o procuravam. Aqui está a conexão entre o livro de Colossenses e o livro de Filemão, né? Porque o que se infere aqui, ao olhar para a última carta do coração da Bíblia, a carta de Paulo a Filemão, e Filemão era um dos presbíteros da igreja em Colossos, é que nesse momento da prisão do apóstolo Paulo, foi o momento que ele conheceu Onésimo. E Onésimo era um escravo de Filemão, foragido, que foi parar lá em Roma. E lá em Roma, Onésimo conheceu a Paulo. E Paulo não desprezou Onésimo. Talvez fosse um passado não tão distante da sua experiência, ele não teria tido tal coração de empatia e de amor, né? Mas naquela fase, era um novo Paulo, né? E Paulo se derramou em prol desse escravo, né? E o livro de Filemão é um livro que mostra, que narra essa carta de Paulo a Filemão, pedindo que ele recebesse de volta o nosso irmão Onésimo, né? Aquele escravo foragido que recebeu o evangelho e o cuidado de amor do apóstolo Paulo. Jesus é o Senhor. Filemão, versículo 8 fala, pois bem, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, Filemão, todavia, porém, olha só, mudou. Olha a maneira que Paulo escrevia aqui. Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em cadeias ou em algemas. Muito provavelmente lá em Roma, né? Aquela fase domiciliar, provavelmente. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Maravilhoso, né? 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, mas como irmão caríssimo. Aleluia! O Onésimo era um irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão a ti, quer na carne, quer no Senhor. Maravilhoso demais. Então, irmãos, a experiência do apóstolo Paulo com esse escravo foragido demonstra que ele atingiu o ponto máximo, o estágio máximo do crescimento em vida. Ele atingiu a capacidade de amar as pessoas, né? Exerceu o amor fraternal, o amor ágape, o amor sacrificial pelas pessoas. Interessante que, voltando para Colossenses, fruto desse laborar de Paulo, desse novo Paulo, né? Vai aparecer aqui algumas figuras que ele havia desprezado, que agora estavam cooperando com ele. Olha só, Colossenses 4, versículo 9, ele vai citar Onésimo. Em sua companhia, pois, envio Onésimo, olha só, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por mim ocorre. Olha só, ele menciona novamente o envio de Onésimo, né? Lá para a região de Colossos, onde estava Filemão. Versículo 10 também. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Lembra de Marcos? Esse aqui é o mesmo Joãozinho, aquele jovenzinho que havia sido abandonado por Paulo. Agora ele estava enviando
ó Senhor Jesus, sobre quem recebestes instruções, ele foi ter convosco, acolhei-o, né? Por fim, 2 Timóteo, né, ele menciona também aqui, João Marcos, capítulo 4, versículo 11, diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é a experiência máxima do coração da Bíblia. Paulo se tornou tal pessoa, cercado de cooperadores indignos, alguns que haviam rejeitado ele no passado, mas que foram restaurados e estão agora cooperando com ele no seu ministério, né? Esse é o amor de Deus. Para terminar, queria ler alguns versículos que mostram esse amor tremendo demais que Paulo experimentou em seu viver, que ele foi moldado e pôde exercer esse amor para com as igrejas e aqueles que serviam com ele, né? Efésios capítulo 3, versículo 17, fala: assim habite Cristo em vosso coração. Olha só, esse é o sentido, esse é o ponto máximo do coração da Bíblia. É Cristo habitar em nosso coração. Não é você se tornar um grande conhecedor da Bíblia, um grande mestre, não. Habite Cristo no vosso coração. Paulo estava ali desfrutando desse habitar de Cristo no coração dele. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, vai muito além das revelações que Paulo recebeu. O amor de Cristo excede a tudo isso, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus, maravilhoso demais. Esse é o Paulo que nós vislumbramos aqui, nessas duas últimas cartas do coração da Bíblia, né? Colossenses e Filemão. Alguém tomado pela plenitude de Deus, totalmente reconectado com Deus, com o seu plano, com o seu propósito, manifestando o amor de Deus. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa experiência, né? Que esse livro possa nos encorajar para isso. Não deixe de ler esse livro. Busque o nosso serviço de literatura. Se você não reúne conosco, pode compartilhar aí no chat seu telefone, que você deseja receber esse livro, que nós vamos contatar você, para que você possa adquiri-lo, né? O importante é que você possa ganhar esse sentimento, ganhar essa experiência do apóstolo Paulo, esse testemunho maravilhoso para mim e para você. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente e possamos seguir nessa jornada, nesses próximos 5 capítulos, e sermos também moldados e trabalhados pelo amor de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.